Sejam bem-vindos a mais um podcast. A nossa convidada de hoje é mais uma convidada competentíssima, super especial. Eu sou a doutora Francine Moreira. E eu sou a doutora Andréa Diniz. Bem-vindos ao Special Talk. Doutora Ana Márcia, seja muito bem-vinda. Eu queria que a senhora contasse pra gente a sua história, quem é a senhora, onde a senhora estudou, o que a senhora fez, o seu caminho até a gente chegar hoje nessa profissional maravilhosa que a gente sabe que a senhora é. Nossos pacientes, vários deles passaram pela senhora, então eu queria que a senhora contasse um pouquinho como que a gente chegou até aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com pessoas que também é a maior admiração. Eu sou pediatra, já tenho 30 anos de formado, trabalhei com crianças muito pequenininhas, via essas crianças nascerem e crescerem, e nesse tempo também tive 3 filhos que hoje são maiores de idade, então o desenvolvimento infantil, ele sempre foi muito fascinante para mim. E eu percebia que algumas crianças se desviavam de uma trajetória que a gente chama de típica, né? Que está ali entre umas diferenças próprias, mas dentro de um fluxo considerado normal. E essas crianças, elas não tinham esse amparo. É como se a gente negligenciasse as necessidades delas. Eu percebia que a gente não tinha preparo para dar a essas crianças o que elas precisavam para que elas atingissem o potencial máximo delas e sem sofrimento, que é realmente a nossa maior bandeira, né? Que as pessoas sejam felizes, que elas consigam viver, sobreviver com dignidade. E aí, por isso, eu me afastei da pediatria geral e fui fazer as especializações no desenvolvimento atípico, que hoje eu trabalho somente com a criança que atrasa, que é considerada atípica. E doutora Ana Márcia, a gente, assim, quando nós estamos inseridos nesse contexto, né, de trabalhar com crianças atípicas, a gente sempre preza para que o diagnóstico seja feito o quanto antes, para poder ter o estímulo, o desenvolvimento das habilidades dessas crianças. Então, quais são os sinais que os pais podem observar nessas crianças, porque a gente chama assim, os sinais de alerta, né? Que eles podem observar ali naquelas crianças para tomar a iniciativa de buscar um profissional, uma investigação. A partir de qual idade a gente consegue observar esses sinais? Nossa, é perfeita essa pergunta, porque é assim, Francine, qualquer idade e qualquer coisa. Porque os critérios diagnósticos, os sinais de alerta, né, as bandeiras vermelhas, elas são para os profissionais terem uma base do diagnóstico que vai dar, da conversa que vai ter com o pai. Agora, eles fizeram um trabalho mostrando que queixas parentais, que a mãe desconfiar, a família se preocupar, é fator preditivo para atraso do desenvolvimento. Portanto, qualquer coisa que preocupe uma família, um pai, uma mãe, deve ser ouvida e investigada. E não tem idade. Pode ser um bebê, pode ser 6 meses, pode ser 8 meses. Se é um bebê que parece não estar correspondendo às expectativas, segundo a estatística da ciência, pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento e o profissional tem que ouvir aquela queixa, levar a sério e investigar da maneira correta. Falei, nossa, eu até arrepiei. Eu também, eu ia falar a mesma coisa. Porque eu vejo assim, é tão fascinante te ouvir, doutora Ana Márcia, porque a gente sente a empatia na sua fala. E nem sempre a gente encontra isso nos profissionais, né? Então, obrigada por essa fala. Eu acho que, nossa, eu assim, tô arrepiada. E é muito importante também, né, Fran, porque a gente vê famílias extremamente cansadas no consultório. Elas vêm de buscas que elas se estendem por anos, às vezes, em que a família busca profissionais que
escutem as queixas. E a gente não tem muito isso, né? Não é só uma questão de empatia, mas às vezes a gente não consegue nem dizer que os profissionais que escutaram essa família foram realmente profissionais na escuta, né? Porque eu acho que é o primeiro passo para a gente entender o que está acontecendo com essa família é justamente essa escuta, né? Tem uma frase do Rubem Alves que ele diz: é na escuta que o amor começa. E eu acho que é assim que a gente tem que levar, né? Mas vamos falar um pouquinho de diagnóstico precoce. A gente falou um pouco sobre essa escuta. E aí, o que a senhora acha sobre o diagnóstico precoce? Eu queria que a senhora dissesse para a gente a importância de a gente ouvir essas queixas, mas lá, quando o bebê, por exemplo, ainda não se queixa, né? E que essa mãe, ou esse pai, esse cuidador vão perceber justamente uma alteração que ainda não está consolidada, né? Olha, bebês muito pequenos, vamos colocar aí, de 0 a 6 meses. Esses bebês, de fato, nós não vamos ver critérios claros porque eles não têm competências sociais para mostrar para a gente que eles estão falhando. Mas o que a gente pode ver aí nessa idade? Crianças muito irritadas, bebês que choram muito, que às vezes a família faz uma peregrinação nos médicos porque não dorme direito, tem um transtorno do sono, que a mãe fala assim, mas não é possível, o bebê não se acalma. Ou o contrário, bebês calmos demais, passivos demais, que não solicitam nada, que a família chega no quarto, eles estão acordados há horas e não choram, não chamam, né, pelo cuidador. Então, esses extremos podem ser sinais de transtorno de neurodesenvolvimento, inclusive do espectro autista. Agora, ali, dos 6 meses a 1 ano, que também é uma fase precoce, mas o que a gente vê que, inclusive, os manuais colocam como red flags, né? Sinais de alerta para o espectro autista. Um padrão atípico motor, qualquer diferença no desenvolvimento motor. Então, tanto uma criança que atrasa para sentar, para engatinhar, para andar, quanto uma criança que faz isso de maneira estranha. Engatinha de bunda para cima, engatinha sentada, engatinha com uma perna erguida, outra baixa, ou que tem um padrão repetitivo motor, que gosta de ficar batendo a cabeça para trás, batendo as mãos na cabeça, batendo no corpo do outro. Qualquer padrão motor estranho, um pouco fora do observado, pode ser um fator preditivo de espectro autista. Um bebê que muito irritado, um bebê muito exigente, um bebê que não aceita mudanças, que não aceita nada, que não aceita trocar chupeta, não aceita trocar o bico da mamadeira. Essa rigidez, né? Uma rigidez, não aceita. Tudo é difícil, tudo é muito difícil, que às vezes as famílias até usam essa expressão assim, ó, nossa, ele é uma criança de uma personalidade forte. Bebê nem personalidade não tem, né? Ainda, então é um sofrimento, é uma rigidez. As crianças precisam ter um mínimo de capacidades adaptativas, flexibilidade. Não pode ser um bebê extremamente rígido. Outra coisa que a gente pode ver ali de 6 meses a 1 ano é esse baixo reciprocidade social. Então, um bebê assim, que até ria, era risonho, agora não ri mais. Um bebê que fica com poucas expressões. É comum essa involução, uma regressão, ele evoluir até certo ponto e aí depois ele deixar de fazer alguma coisa também é importante? É comum, mas é mais comum essa perda de habilidades depois de 1 ano e meio. Entendi. Ela pode acontecer no primeiro ano de vida, mas ela pode não acontecer e essa criança ser do espectro autista também. Entendi. Uma coisa muito importante para as famílias é uma criança que parece desatenta. As famílias falam, ele é desatento, ele não te dá atenção, mas não é uma atenção, é uma interação. Então, você fala, ele não olha, você fala, ele parece que não te dá moral. Então, ele parece desatento, porque ele não tem aquele interesse em ficar olhando para a face, para o sorriso, para o outro conversando com ele. Ele, às vezes, até conversa,
mas de lado, olhando para outro lado. Isso também é um sinal de alerta. E doutora Ana Márcia, como que é esse processo de diagnóstico? Né? A família tem uma suspeita, a mãe percebe que algo está diferente do que deveria estar acontecendo, e aí busca, né, um profissional. Primeiro, qual profissional que ela deve buscar e como que é esse processo de diagnóstico, né? Porque a gente sabe, assim, que para o autismo, de maneira específica, nós não temos ali um marcador biológico, né? Um gene específico. E então, assim, como que funciona esse processo? Então, você tem lá, então, um bebê, uma família, e essa família se preocupa, né? Uhum, Aí ela. Normalmente, a primeira pessoa é o pediatra. uhum, Tem aquela puericultura, vai no pediatra todo mês. aham, É uma grande oportunidade para um rastreio de atrasos no desenvolvimento, incluindo o autismo. Então, o pediatra, ele pode ser essa pessoa que encaminha, mas mesmo que o pediatra não perceba, se a família continua achando que tem alguma coisa que pode ser um atraso, ela tem o direito de procurar um profissional da área para olhar. Esse profissional pode ser um pediatra especialista em desenvolvimento atípico, como eu, por exemplo, ou pode ser um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. uhum. Normalmente são esses três que recebem essa demanda. E então nós estamos lá, chega uma família com um bebê no consultório. Como que acontece então o diagnóstico? A lei Berenice Piana, né, de 2012, que ela, assim, ela é uma lei belíssima. Então, aí sim a gente fica arrepiado. Porque quando a Berenice Piana se envolveu nessa lei, fez essa lei, ela com certeza estava cheia do Espírito Santo. Ela estava Porque iluminada. ela estava iluminada, de alguma maneira iluminada. Porque o texto da lei fala: o diagnóstico deve ser precoce, vírgula, ainda que não definitivo. Uhum. O que ele quer dizer? Que qualquer criança que esteja atrasada, então, uma criança que tem prejuízo, já começa por aí, ninguém está vendo chifre na cabeça de cavalo. Aham. A criança tem atraso, tem um prejuízo. E esse prejuízo, esse atraso, ele está na esfera da comunicação social e é uma criança repetitiva que tem estereotipias comportamentais ou motoras, que é uma criança que preenche os critérios clínicos do DSM, da CID-11, para o espectro autista. Então, eu tenho uma criança que está atrasada, ela tem um prejuízo, e ela tem um prejuízo na comunicação social, e ela tem estereotipias e rigidez de comportamento. Então, ela merece o presente dado pelos pais e pelo profissional de receber o diagnóstico precoce, vírgula, ainda que não definitivo. Uhum. Porque ela tem necessidade de iniciar a estimulação precoce. Ah, doutor, mas por que eu não posso esperar para ter certeza? Porque naquele momento, os fatores extrínsecos, que são as terapias, são capazes de mudar o curso atípico daquela criança em desenvolvimento. Quanto mais eu esperar, menos isso será possível. Então, se tem suspeita na esfera da comunicação social, ela tem o diagnóstico, o médico tem respaldo legal e o dever diante do Código de Ética Médica de dar o diagnóstico para essa criança. E a gente fala muito sobre isso, né? Até a visita ao dentista, por exemplo, ela é muito atrasada, né? Porque aí a família se envolve em outras terapias e muitas vezes não faz esse caminho, né? De levar o bebê, a criança já muito jovem, para um acompanhamento com todos os profissionais, porque realmente é algo que sobrecarrega a família, né? Mas eu gostaria agora de pedir para você contar pra gente uma história sua, onde justamente a aquisição desse diagnóstico, né, dar este diagnóstico para a família, mudou o curso da vida dessa família, desse paciente e influenciou diretamente na evolução dele no decorrer dos anos. Nossa, Fran e Andréia, é todo dia, sabe? Com certeza. Olha, uma vez o meu irmão falou assim para mim, nossa, Ana Márcia, ele me chama de Muxa, porque meu apelido era Ana Muxa. Ele falou assim, nossa, Muxa, mas
Como é que você não cansa de trabalhar? Ele falou assim: você sai cedo e volta tarde todo dia, e você. Porque ele cansa. Eu falei para ele assim, Marcos, é porque você vê todo dia uma criança ter a chance de se desenvolver. Isso aí é uma energia que dá pra gente para viver a vida inteira. Sim. Porque todos os dias eu vejo isso acontecendo com Se as máquinas no Matrix tivessem descoberto, eles não precisariam escravizar os humanos, né? Bastava Não é? justamente pegar essa energia. A gente também fala isso, né, Fran? Que a gente renova, se né? renova a cada clínica que a gente chega, a É. cada dia de Mas consultório, e né? tem uma coisa também, eu vejo assim, a gente recebe essas famílias, a gente fica ali 30, 40 minutos, 1 hora. E aí eu me coloco no lugar dos pais, né? Que eu sou mãe, eu tenho 5 filhos também. E eu falo, gente, o que deve ser para essa mãe ter que se reinventar durante 24 horas para lidar com certos comportamentos, né? Eu queria até assim, se você pudesse trazer para nós, doutora, quais são os maiores desafios que essas famílias têm quando tem uma criança, um filho atípico, né? Perante os relatos, né, que você recebe, quais são esses desafios que essas famílias enfrentam? Olha, um dos maiores desafios das famílias é, de fato, conseguir e garantir o tratamento correto para os filhos. Eu vejo isso acontecer É uma muito. luta, né? Uma luta. De todos os pacientes, eu acredito. Não é? Porque, primeiro, tem a operadora de saúde, Sim. que tem um foco diferente do nosso, porque Com para certeza. nós três, a única coisa que importa é o paciente. Uhum. Sim. É o desenvolvimento do paciente, mas nem sempre, não é para todo mundo que é assim. Então, tem as dificuldades impostas pelas operadoras de saúde, né, a burocracia, e tem também que a gente nem sempre vê a qualidade e a ética que deveria também dos profissionais, né? Infelizmente, não são todos que a gente pode, de fato, falar que fazem certinho. E há o desenvolvimento da criança que está pagando, às vezes, por esse atraso ou por essa estimulação precoce que, às vezes, não é tão bem feita. Então, eu acho que o maior desafio que por uma mãe sair do consultório hoje com o laudo na mão é garantir E que o filho terá ele alcançará acesso. o tratamento certo, correto, porque o tratamento certinho, corretinho, a medicina baseada em evidência garante que a criança vai melhorar. Não tem como não melhorar. O problema é, ele de fato está recebendo o tratamento correto? E no autismo é complexo. A análise aplicada do comportamento não é uma coisa tão simples, não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que consegue acompanhar e saber que no dia a dia ela está sendo corretamente aplicada. Mas tem uma outra que eu acho que eu preciso falar para os ouvintes, que também é uma dificuldade muito grande da família, que é a solidão, né? Que Com é certeza. lutar sozinha. Porque, infelizmente, com todo respeito, porque cada um sabe o que consegue carregar, muitas famílias são desfeitas. Muitos homens deixam as mães sozinhas, Sim. né? É a nossa realidade também, né? A gente vê isso, né? Isso. E aí tem aquela luta solitária, sofrida, angustiante. Então, eu penso que a gente tem que dar muito apoio para as famílias que ficam. E é uma luta muito individual, né? Porque acaba que, por mais que aquele profissional se envolva com aquela família durante um período de tempo, ele não vai conseguir estar ali o tempo todo. Então, acaba que aquela mãe sobra sozinha com o filho, né? E isso é realmente a Ela solidão. volta para casa A solidão. e é ela e Isso, ele, né? são só os dois, né? Então, A solidão. esse também eu acho que é um fardo grande para as famílias. Mas Mas, arrepiando de novo, mas- porque é a primeira vez que alguém fala isso É aqui, mesmo? né? E a gente tem conversado com muitas pessoas. A gente fala muito também da importância da informação, né? Porque aí tem o diagnóstico, mas se você entrega esse diagnóstico na mão de uma família que não tem informação, que não sabe sobre os seus direitos, isso fica perdido também, né? Então a gente fala da importância de profissionais como a senhora estarem aqui falando justamente sobre o caminho que essas famílias devem fazer, né? A importância de não parar também no diagnóstico, né? isso, não parar. E
nós estamos aqui, né? Uhum. Eu sei que é de longe, mas vocês não estão sozinhos, né? Nós É o queremos início de uma ajudar, né? caminhada, né? É o início. E, doutora Ana Márcia, eu passei por uma experiência com uma das minhas filhas. Ela hoje vai fazer 5 anos, daqui 2 meses, mas ela começou a falar mesmo com quase 3. E ela nasceu na pandemia, né? Ela nasceu em maio de 2020, a pandemia começou em março. E aí ficava assim, eu sempre assim, estudiosa do espectro, do neurodesenvolvimento, e falava assim, gente, essa menina tá com atraso de fala, né? Foi dando ali, aí foi chegando ali 2 anos, 2 anos e meio, ela não completava as palavras, ela falava assim, ela falava, mãe, quer su? Mamãe, quero suco. Né? Eu falei, gente, ela não tá falando. E assim, falando tudo muito enrolado. E aí, eu fui buscar ajuda, né? Falei, vou levar no fono. E realmente, ela tinha um atraso motor de fala, né? Tinha uma alteração. E eu queria saber, assim, da sua experiência. A pandemia trouxe, porque a gente ouve falar, parece que a pandemia, as crianças ficaram mais isoladas, então estão com dificuldade de socializar, ou estão com uma dificuldade de fala mesmo, de comunicar. E aí levantou-se muito assim, surgiram mais diagnósticos de autismo, mas ao mesmo tempo são crianças típicas que têm atrasos pontuais. Eu queria saber, assim, se a senhora vivenciou alguma coisa nesse sentido. E para essas famílias também, por exemplo, a minha teve uma alteração de fala, mas em momento algum eu achava assim, ela é autista, mas eu sabia que tinha um atraso. Então, isso também pode acontecer. Pode. Olha, primeiro da pandemia, né? As crianças, o desenvolvimento infantil tem alguns pilares. Quando a gente fala em pilares, nós estamos nos referindo a habilidades que não são aprendidas. Elas são inatas. Por exemplo, ninguém precisa ensinar a criança a falar, né? A criança fala sozinha. Porque você conversa com ela enquanto ela está crescendo e ela está vendo e aquilo tudo. Ela tira do meio tudo que ela precisa para ela se desenvolver. É assim com o motor, com a linguagem, com o social. Então, seres humanos nascem com habilidades sociais. E essa habilidade, ela se desenvolve espontaneamente. Então, os bebês, eles têm uma preferência inata por face, por pontos na face que transmitem sinais de comunicação. Eles não preferem o colar, nem o brinco, nem a pinta, né? E hoje em dia a gente consegue rastrear fazer esse rastreio, registrar o rastreio visual em algumas máquinas, né? Para a gente ver que o rastreio visual do bebê, que será diagnosticado com espectro autista aos 3 anos, aos 2 anos, já era diferente dos bebês típicos. Então, a comunicação social e a linguagem que estão prejudicados no espectro autista, eles são pilares que se desenvolvem espontaneamente. Para que a criança seja prejudicada nisso pelo meio, ela tem que viver de verdade igual Tarzan. Tem que crescer na floresta, sem humanos perto. Então, a pandemia não foi classificada como fator ambiental para aumento do espectro autista. Entendi. Mas ela pode ter exacerbado sintomas pré-existentes. E ela fez um estrago enorme nos transtornos emocionais. Estresse, ansiedade, depressão, vício de internet. Né? Isso sim ela fez. Mas para o espectro autista, ela não foi considerada fator ambiental. E a ciência, a medicina baseada em evidência, as pesquisas já mostraram que o principal fator para esse aumento tão grande de diagnóstico de autismo são 2. Parabéns para nós. 3, que é o conhecimento do profissional. E o outro, parabéns para você, ouvinte, que é
As famílias estão trazendo as crianças para nós mais cedo. Uhum. Eu recebo espontaneamente, não foi nem o pediatra que mandou, bebê de 6 meses, 8 meses. Porque a mãe quer saber se o desenvolvimento está típico. Quando que há 20 anos a gente fazia isso? É. Eu não fiz isso com os meus filhos. E eu já era É. pediatra. Então, esses são os principais motivos, não é o único, Uhum. para o aumento da prevalência do autismo. Tem alguns outros ambientais. Mas deixa eu só perguntar, te interromper um pouquinho. Nós falamos da pandemia e eu queria saber sobre a interferência, por exemplo, da própria Covid em uma gestante. Se isso poderia, por exemplo, acarretar um aumento de diagnóstico de autismos, de autistas, daqui a algum tempo, né? Não. Inclusive, tem pesquisa, já tem muita pesquisa no PubMed sobre Covid e espectro autista. Sim. Covid na gravidez e comparado, né, com estudo de corte, não tem. Uhum. A Covid-19 não aumentou transtornos do neurodesenvolvimento. Entendi. Mas Nem- mesmo esses transtornos, por exemplo, a depressão durante a gestação, por causa da pandemia, por causa do isolamento social, mesmo isso, não poderia estado ser. mental materno, Sim. isso sim. Tá. O estado mental materno, o estresse materno, Uhum. são fatores epigenéticos Uhum. que podem sim aumentar transtornos do neurodesenvolvimento. Uhum. Isso pode sim. Inclusive, as pesquisas mostram que o estado mental materno, até 6 meses antes da concepção, Andréia. Olha para você ver. Olha. Nossa, estamos danados. Pois é. E com a história Peraí, de eu filho, tenho é que muito parar de tempo. Pois é. né? Meus filhos, tudo maior de idade agora, eles é que vão cuidar da gente agora. Então, até 6 meses antes da concepção, por fatores epigenéticos, o estado mental materno pode alterar o neurodesenvolvimento. Isso sim. Você vê que são fatores relacionados a quadros emocionais, né? Sim. Agora, Aí por sim. exemplo, no caso da minha filha, então era algo que era dela já. Você acha que a pandemia, o fato assim, que assim, nós somos uma família, né? Sempre tinha gente lá em casa, eu, meu marido, pelo menos mais uma criança. Aham. Então, o atraso de fala provavelmente é algo pessoal, não foi por estar mais isolado, Não nada foi. disso. Olha só, te dar um exemplo que a gente vê todo dia. Aham. Filhos de pai e mãe surdo-mudo não atrasa a fala. Eles passam maior parte do tempo com o pai e a mãe, Sim. que são deficientes auditivos e são surdo-mudo. E o bebê, a não ser que ele tenha um fator que normalmente não tem, não atrasa o verbal, não atrasa a fala. Porque ele tem contato, igual você falou, seu marido, os outros meninos, a padaria, a babá, a avó, um telefonema, um interfone, a televisão, né? Ela teve contato com a estrutura da língua. Ela pôde olhar o movimento, escutar os fonemas, imitar o outro, porque a fala tem a fase de imitação. Ela teve oportunidade para isso. Então, é um fator intrínseco dela de atraso de linguagem. Entendi. Ótimo. Agora eu fui para São Paulo, meu lugar favorito em São Paulo é o Museu da Língua Portuguesa. Eu amo essa questão, assim, do ser humano com a linguagem, é muito incrível, A né? linguagem, né? Permitir que as pessoas se comuniquem, né? Isso é uma coisa linda demais, porque a gente se expressa de muitas maneiras. Mas a fala é muito importante, né, pra gente. Agora, André, olha que interessante. A fala, que é o verbal, ela pode, e na maioria das vezes está, atrasada no espectro autista. Mas em 20% das vezes ela pode não estar atrasada. O verbal. Mas o espectro autista sempre vai atrasar, ter um prejuízo nos meios não verbais da comunicação social. Olhar ao ser chamado, interessar-se pelo outro e não pelo que o outro está segurando ou fazendo. Triangular o olhar, responder ao nome, iniciar uma interação, saber manter a interação, ter aquele vai e vem da reciprocidade social. Aí é que ele sempre vai atrasar. Certo. Olha, a gente te escutaria durante muito tempo, né? Eu tô aprendendo muito. Mas agora, eu queria que você, doutora,
desse um recado para os pais, para os cuidadores, já que você trouxe de maneira assim tão carinhosa e tão cuidadosa, desse um recado para esses pais, para esses futuros pais, para esses já pais, né, que ainda não têm um diagnóstico, mas que sentem, né, dentro do coração que há alguma alteração nesse bebê ou nessa criança. Eu queria que você desse um recado para eles. O que eles devem fazer, onde eles devem ir, o que eles devem procurar, né, nos serviços de saúde, onde, como, e que desse esse caminho para gente. Então, se os pais, só o pai, sua mãe, o pai e a mãe, né, a família, o cuidador, se você sente, se você percebe que o seu filho tem alguma coisa, não desista. Leva no pediatra, mas se o pediatra te falar que é coisa da sua cabeça, que tá tudo bem, A criança tá no tempo dela, né? no tempo dela, com o tio foi assim, É. né? E olha aí, tá tudo bem agora, que nada garante, né? Não desista. Não desista de buscar para o seu filho, porque o tempo é agora, não é depois. Nós não temos uma máquina do tempo para entrar lá e voltar para fazer estimulação precoce. Estimulação precoce é extremamente eficaz para mudar a trajetória do bebê, da criança. Mas ela tem que ser precoce, porque é quando o cérebro responde. Se o seu bebê tem um atraso, tem uma dificuldade, tem uma diferença que seja do outro, se te preocupa, não desista. Vá até você encontrar uma pessoa que você confie e que te convença que tem ou que não tem, né? Que te convença com argumentos sólidos e que você perceba que aquela pessoa sabe o que está falando. Porque é a chance que o bebê tem de atingir o potencial máximo dele. E sem comorbidades. Porque viver o sofrimento de um adolescente, de um adulto jovem que abandona a faculdade, que não se insere no mercado de trabalho, que não tem a renda que ele tem capacidade intelectual para ter, que não consegue ser feliz, suicídio, depressão, ansiedade, são coisas evitáveis. E nós temos que evitar. O tempo é agora, né? Eu gostei. Doutora Ana Márcia, obrigada pela sua participação, pela sua empatia, pela sua entrega aqui no nosso podcast. E conta para quem está nos ouvindo, né, enquanto você se despede, onde que eles podem te encontrar? Seu Instagram, né? Como achar, como quem precisa, assim, eu quero uma consulta com a doutora Ana Márcia, como que eles podem fazer? Ela tá testando sua capacidade de socialização, né? Conta onde te acha. Tá, né? E olha, eu prometo, é uma promessa que eu faço, que eu vou trabalhar mais essas redes sociais mesmo. Sabe por quê? Porque é o que a Andréia falou, né? Informação É importante. é muito importante porque dá poder para a pessoa buscar o que ela precisa. Então, meu Instagram é doutora.anamarcia.guimarães, né? Ana Márcia Guimarães, pediatra. E podem falar comigo lá no direct, lá tem um link para marcar consulta também. E é um prazer meu estar aqui com vocês duas. E a sua clínica fica onde? No Orium, bem aqui no edifício Orium. Chique, muito chique. Pertinho daqui. E eu quero agradecer você que nos acompanhou em mais esse podcast. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e eu te espero no próximo. Esse foi o Special Talk de hoje. Muito obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou! Muito bem! Adorei! Ai, Nossa, eu me maravilhoso. emocionei. Eu sempre me emociono, mas hoje eu fiquei É mesmo? encantada. Mas